say that? That's not what I said. I heard what you said. Why do you have to be so stupid? You're stupid. No, you're stupid. I hate you. It's quit. I hate you. I love this. Olha, você não vai entender bem as pessoas falando inglês se você não conhecer pelo menos um pouquinho da cultura de quem tá falando. Cultura e língua são duas coisas muito próximas. Muitas vezes, quando você não entende o que estão falando em inglês, não é nem por causa do seu inglês, e sim por você não entender o contexto cultural daquela pessoa. Então, hoje a gente vai ver bem nitidamente como que conhecer alguns aspectos culturais do falante de inglês nos ajuda a entender do que estão falando. E eu sei que os Estados Unidos não são donos da língua inglesa. Inclusive, alguém deixou nos comentários aqui falando: mas o inglês genuíno da Inglaterra. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, existem mais falantes de inglês como uma segunda língua do que falantes nativos de inglês. Pode juntar tudo. Estados Unidos, Canadá, o Reino Unido inteiro ali, a Austrália. Tem mais gente falando inglês fora desses países como segunda língua, ou seja, que aprenderam depois de mais velho, não quando criança, do que nos próprios países nativos falantes de inglês. Os Estados Unidos, quando se trata de mídia, você não pode negar que é a nossa maior influência. E o resto do mundo também usa como referência. Então por aí já fica claro que eu não tô dizendo que o inglês dos Estados Unidos é o melhor. Não, é o que nós somos mais expostos. E é isso. Vamos lá então para a primeira cena, a gente vai ouvir alguns segundos aqui dessa cena para você já se situar. Growing up in Bed-Stuy, one holiday I look forward to was Easter. Bom, mesmo se o áudio tivesse mudo, você entenderia o que tá acontecendo mais ou menos. Primeiro, você já deve ter visto esse episódio dublado. Se não, pelo menos você sabe quem é o Chris. Tá vendo o ambiente que ele se encontra ali, né? Tá numa lojinha, ele tá trabalhando ali, ele tá no caixa, né? Tá com o avental aqui. Se você der uma olhada mais em volta, tem alguns elementos ali na primeira cena. Você viu que tinha meio que um ovo de Páscoa. Aqui tá escrito Rabbits. Então a gente já tira várias conclusões antes mesmo de entender o inglês. E é tudo inconsciente, né? Tipo, você bate o olho e você já sabe onde que ele tá, o que ele deve estar fazendo ali. Vamos agora então assistir a mesma cena, só que com o texto do lado. Growing up in Bed-Stuy, one holiday I look forward to was Easter. Olha, eu altamente recomendo você assistir coisas em inglês com a legenda em inglês. Ah, Gabriel, mas eu não entendo o que tá acontecendo, eu preciso da legenda em português pra entender a história. Bom, então faz o seguinte, pega uma coisa que é mais familiar pra você, talvez algo que você já viu, já saiba o que tá acontecendo, seja mais claro, pra isso não ser um problema pra você. E também não precisa entender tudo de primeira, sabe? Tipo, você não precisa se deparar com aquela palavra e já aprender ela na hora e tipo, não. Você precisa de muita repetição, tem que se expor em inglês, tem que consumir muito inglês, tá? Quando você assiste alguma coisa em inglês com a legenda em inglês, geralmente a gente tem isso aqui, né? A explicação daquele efeito sonoro que você tá ouvindo. A gente viu na outra aula, né? A pessoa tava gritando, tava lá, yelling. É a descrição que você tá ouvindo. E aqui tava música, então, music. E aí o Chris, né, narrando, ele falou growing up in Bed-Stuy, é crescendo em Bed-Stuy. Depois você nota como ele falou growing up, já emendando, growing up. In Bed-Stuy, que é o nome da região ali, que na verdade é um nome um pouquinho maior. E Bed-Stuy é meio que um apelido do lugar ali. Um feriado, one holiday. E perceba o tom de voz que ele usa também, né? One holiday, um feriado. I looked forward to. Eu ficava animado, né? Que eu ficava ansioso. Was Easter. Era a Páscoa. Aí você já pode travar aqui, né? Tipo, peraí, look forward to significa ficar ansioso, ficar animado pra alguma coisa? Sim, é só você falar I look forward to. Pode falar também I'm looking forward to. Falou que é, você vai estar expressando que tá animado. No mal pode esperar pra aquela coisa acontecer ou pra fazer alguma coisa. Quem ouve isso de mim e para por aí, são os que de fato aprendem. Agora, aqueles que ficam enroscando, tipo, peraí, mas look é olhar e forward é pra frente. Qual que é a conexão ali? Para com isso. Isso é exatamente o que te atrapalha falar fluentemente, é pensar sobre as palavras. A gente não pensa sobre as palavras quando fala português. A gente pensa nas palavras e a mensagem que ela carrega. Não na construção e por que se fala pães e não pãos e... A gente fala o que soa natural, não é assim? Então aprenda que look forward to é isso e acabou. Aqui no caso tá passado, I look forward, porque ele tá contando, né, que crescendo em Bed-Stuy, um feriado que eu gostava muito, né, que eu ficava bem animado quando chegava, era Easter, era a Páscoa. Vamos lá pra próxima cena. That's 2 boxes of dye and a dozen eggs. That it? Almost. Ok, então você percebe que a Tasha deixou alguma coisinha ali, listou que ela tava pegando, o Chris fez uma pergunta pra ela respondeu e virou pra lá. É isso que a gente entende caso você não entenda nenhuma palavra de inglês. E mesmo pra quem já fala inglês, o contexto não verbal é o primeiro que nós entendemos. A fala vai dar mais precisão porque você tá vendo. Só que muitas vezes você entende o que tá acontecendo sem antes as pessoas abrirem a boca. E esse cenário aqui de caixa de supermercado, eu gosto muito de usar esse exemplo pra ilustrar como que o contexto também faz a nossa fala ficar mais relaxada. Eu vou te dar um exemplo. Toda vez que eu vou passar num caixa de supermercado, eu percebo que quando eu vou falar a forma de pagamento pra quem tá no caixa, eu não preciso falar a palavra inteira, porque eu posso só começar a falar a palavra que a pessoa já sabe do que eu tô falando. Por exemplo, a pessoa do caixa pergunta, qual é a forma de pagamento? E aí a gente pode listar as possibilidades, né? Vamos lá. Tem dinheiro em espécie, tem cartão, que aí pode ser crédito, débito, às vezes é um vale alimentação, cheque não se usa mais, né? Pode ser Pix, e pode ter alguma outra forma, mas
a lista não é longa. Acaba por ali. Então, se eu respondo, tipo, debt. Eu não falei débito. Eu falei debt. Pronto, a pessoa já entendeu o que é débito. Por quê? A pessoa usa o contexto, então ela já tá querendo adivinhar mais ou menos o que é. Se a pessoa me vê com o cartão na mão, aí que estreita ainda mais as possibilidades. Ela sabe que eu não vou falar dinheiro, que eu não vou falar Pix, que eu não vou falar nem cheque. Você tá entendendo como que acontece na prática o idioma? E nada melhor pra você praticar o seu listening do que esse tipo de conteúdo aqui, que você assiste, você vê a palavra sendo usada, literalmente. E o seu cérebro absorve muito mais palavras que você vê sendo agidas, sendo aplicadas do que fora de contexto. Por isso que eu sempre falo, vai aprender alguma coisa em inglês ou qualquer outra língua, aprenda de forma contextualizada. É uma perca de tempo, sabe? Tentar memorizar palavras numa lista, ou até quiz, sabe? Do Duolingo, por exemplo. Você vai lá, ó, como que se diz? O cachorro tem 4 pernas. Aí você vai lá e digita. Tipo, não tá ligando nada com nada. Quando você tem uma história, coisa que faz sentido, você vê uma situação acontecendo, você lembra muito mais. Vai pra sua memória de longo prazo. Vamos agora, então, acompanhar essa mesma cena, só que com o texto do lado. That's 2 boxes of dye and a dozen eggs. That it? Almost. Ok, então ela falou, that's 2 boxes of dye. Ah, não precisava dessa vírgula aqui. Foi errado. Então ela falou, são 2 caixas, né? 2 boxes of dye. Dye, que significa corante ou tinta de cabelo, também a gente chama de dye. Depende de como você adjetiva ela. Então, se você falar hair dye, beleza. Food dye, tá falando de comida. Sempre isso vai ser dependente do contexto. Aí ela diz, and a dozen eggs. Olha como é que emenda, né? E uma dúzia de ovos. And a dozen eggs. Daí o Chris pergunta, is that it? É só? Né? Tipo, acabou? Is that it? Se ela quisesse falar sim, é só, ela poderia falar, yeah, that's it. Só que ela disse almost. Quase. Ela virou, de certo, ela vai pegar alguma outra coisa. Vamos lá pra próxima cena. You were dressed up, girls were dressed up, and it was a good day to pretend you were on a date. Since Tasha and I went to the same church, she was the perfect choice. Já esse pedacinho aqui é uma daquelas partes que não tem tanta demonstração do que ele tá falando, né? Não tem tanto contexto visual, mas tem todo o contexto de como ele tá pensando, né? A ideia que tá passando na cabeça dele naquele momento. Vamos agora acompanhar com o texto. You were dressed up, girls were dressed up, and it was a good day to pretend you were on a date. Since Tasha and I went to the same church, she was the perfect choice. Então ele tá narrando na cabeça dele, né? E é a continuação do pensamento dele lá do começo, né? Tipo, que ele sempre ficava animado pra Páscoa. Daí ele continua falando, você se vestia bem naquela época, né? As meninas se vestiam bem. Então, se vestir bem em inglês, uma das formas de expressar isso é dress up. Dress significa vestido e também é o verbo vestir. E quando você dress up, é tipo, você se veste muito bem. Pode ser um verbo, uma ação. Posso falar que eu vou dress up, né? Eu vou me vestir bem. Ou pode ser um adjetivo, falar que a pessoa está dressed up. Ela está bem vestida. Aí ele fala, and it was a good day to pretend you were on a date. E era, né? It was. Perceba que não precisa falar, tipo, it was, ou it was. Letra T some, né? It was. Era um bom dia, a good day. É emenda, né? Letra D aqui, letra D ali, good day. It was a good day to pretend. Esse é um falso cognato cruel. Que parece pretender, né? Só que pretend é fingir. Ele falou que era um bom dia pra fingir que você estava em um date. Que você estava em um encontro, né? Em um date. Mas, Gabriel, date não é data? Também. Só que depende do... Não preciso nem falar, né? Eu conheci um americano aprendendo português uma vez e ele tava falando da palavra ponto em português, que é muito difícil saber do que a gente tá falando, porque depende do contexto. Se você vai no hospital e fala que levou 10 pontos, uma coisa. Se no basquete você marca 3 pontos, é outra coisa. Se você perde 3 pontos na carteira de motorista, ponto já é outra coisa. Na escola, você ganha 10 pontos para fazer um exercício, você já interpreta a palavra ponto de uma forma bem diferente. Então, é um exemplo clássico de uma palavra dependente do contexto. E isso vai acontecer com muita frequência, em qualquer idioma que você vai aprender. Acontece até no nosso idioma e a gente não percebe tanto, porque quando a gente usa essa palavra, ela tá contextualizada. Daí ele fala, since Tasha and I went to the same church, she was the perfect choice. Ele fala, já que a Tasha e eu íamos, olha só, went, passado de go. E since é uma forma de falar já que uma coisa, vírgula, a outra. Ou pode falar também, desde que acontece uma coisa, é como condição, também pode falar since. Além de, claro, significar desde. Tempo também, né? Posso falar que eu tô aqui desde sexta-feira, eu tô aqui desde since Friday, por exemplo. Posso falar uma data e tudo mais. Já que a Tasha e eu íamos à mesma igreja, the same church, a escolha perfeita. Vamos lá então para a continuação da cena. So, you gonna be in that Easter pageant next week? Yeah. Got enough score? Please say no. Yeah. Robert. Hey, Get lost. what's up? Did you remember to get the Epsom salt for your grandmother? Got it. Já essa cena que você viu agora
depende um pouco mais de contexto cultural para entender do que estão falando. Pensa só em quantas vezes que nós, na nossa região, temos algumas palavras bem específicas, ou às vezes na nossa família tem alguma palavra que só a gente usa, ou na empresa. Eu já vi muito disso. Tem empresa que chama uma coisa de um nome e a outra chama a mesma coisa de um outro nome. E às vezes a gente chama as coisas pela própria marca, né? Tipo, vou comprar um Sonrisal. Vou comprar um Bombril, né? Tipo, a gente acaba falando o nome da marca. Então, quem vem de fora fica boiando muitas vezes. Tipo, o que é isso, cara? O cara pode procurar no dicionário inteiro que não vai encontrar essas palavras. Então vamos descobrir quais são essas palavras. Mas antes, eu quero voltar um pedacinho aqui do vídeo. É uma coisa que eu não costumo fazer muito. Eu sei que o pessoal tá pedindo aqui nos comentários, né? Tipo, Gabriel, volta. Eu quero ouvir de novo, né? Tipo, o que você acabou de ensinar. Repete a cena. Eu fiz isso em um dos vídeos e o YouTube entendeu como conteúdo repetitivo e também acabou entendendo que eu tava usando um pedaço muito longo do episódio. E isso inflige os copyrights do YouTube. Então eu evito ficar repetindo a mesma cena, evito colocar um pedaço muito longo do episódio, senão o YouTube vai acabar marcando o vídeo como restrito ou vai acabar não chegando até você. Então sempre que eu fizer referência a alguma pronúncia, alguma coisa, volta um pouquinho, tá? Logo eu vou colocar marcações aqui, vai ficar mais fácil também. Quero mostrar pra você aqui agora algumas placas que tem em volta do Chris aqui, que é uma coisa que a gente subestima bastante, mas acredite, pode salvar muitas vezes. Conhecer uma placa, né, uma sinalização, alguma coisa, é muito importante. Vamos lá então, vamos dar uma olhada no ambiente aqui, ó. Aqui tem um ovo de Páscoa, né, um easter egg, e um contexto cultural interessante aqui. Eu não sei outros países, tá, mas no Brasil, a gente come ovos de chocolate na Páscoa, certo? Só que tem muitos outros países que não se come ovo de chocolate. Se come coelho de chocolate. E aí os ovos, como um dos símbolos da Páscoa, eles usam ovos de galinha. Eles pintam os ovos de galinha mesmo. Então o ovo não é de chocolate. Uma coisa interessante de saber também. Às vezes algo fica mais claro pra você, só porque você ouviu falar disso uma vez. Daí um pouquinho mais pra cá, tá escrito ali, ó, we have ice, ó, nós temos gelo. Bem útil também, né? Você vê numa plaquinha, em algum lugar que você vai, tá lá, we have, né? Nós temos aquele objeto ou aquele produto. Vamos ver o que mais tem por ali, ó. Eu vi que do lado tá assim, ó, shoplifters will go to jail. Não sei o que tá aqui no meio, deve ser algum símbolo, alguma coisa. Shoplifter é a pessoa que rouba o supermercado. E loja também. Seria furtadores. Will go, né? Irão to jail. Pra cadeia. Interessante, né? Vamos ver o que mais tem por aqui. Mais pra cá, tá escrito no checks accepted. Então não aceitam cheque ali. Uma coisa que não se usa tanto mais, né? Vamos lá agora então pra cena contexto. So, you gonna be in that Easter pageant next week? Yeah. Got an escort? Please say no. Yeah, Robert. Hey, Get lost. so, did you remember to get the Epsom salt for your grandmother? Got it. Olha, não sei se é só eu que acho isso, mas essa trilha sonora do Everybody Hates Chris é bem legal, né? A série toda é muito cuidadosa, né? Pra te dar uma imersão ali nos anos 80. É bem legal. Então o Chris fala so, e ele não fala are. Coloquei entre parênteses aqui, que ele nem fala essa palavra, ele pula ela. Are you gonna be in that Easter pageant next week? Ele falou, are you gonna be? Você vai estar? Só que sem o are ficou, you gonna be in that Easter pageant? Vai estar naquela apresentação de Páscoa. Se fala muito a palavra pageant. O Natal também, Christmas pageant, Easter pageant. Que pageant é uma palavra usada geralmente para concurso, para tipo um show de talento, coisa assim. Só que nessas duas comemorações de Natal e Páscoa, se usa como a própria apresentação, tá? Então é muito específico. E pode muitas vezes uma pessoa falar inglês muito bem e nunca ter se deparado com essa palavra, que pode atrapalhar você em entender do que estão falando. Aí o Chris pergunta, got an escort? Pergunta com got, né? Ele quer saber se ela tem. Eu sei que é super informal. E não precisa pensar em informal como algo ruim, tá? Às vezes é informal porque você tem bastante intimidade com o que você está falando. Você fala numa linguagem mais tranquila. Então ele poderia perguntar, have you got an escort? Ou do you have an escort? Que seriam a mesma coisa. Nota que fica emendado, né? Got an escort. Aí o narrador falando, né? Please say no. Aí, por favor, fala não, né? Diga não. E ela fala, yeah, Robert. Ele chega e fala, hey. Eu acabei misturando aqui, né? A sequência. Aí o narrador fala, get lost. Cai fora. Expressão pronta essa, né? Get lost. Sai daqui. E o Chris fala, sup. O que é sup? É basicamente what's up num jeito ainda mais informal. Sup. É tipo, e aí? E aí o Robert, que ele acabou de chegar ali, né? Ele já pergunta pra Tasha. Did you remember to get... Opa, faltou uma palavrinha aqui, ó. Did you remember to get the Epsom salt for your grandmother? Então, você lembrou, né? Did you remember? Você lembrou de pegar... Lembrando que faltou um to aqui. Você lembrou de pegar o Epsom salt, que precisei pesquisar, inclusive. É tipo quem tá aprendendo português e buscar um Sonrisal, e buscar um Eno. Ah, vai buscar um Eno pra mim no mercado. A pessoa pode conhecer o dicionário inteiro de português que ela não sabe o que é Eno, porque é uma marca
né? Mesma coisa o Epsom Salt. Epsom eu não tenho certeza se é a marca ou se é, tipo, a pessoa que inventou. E é algo parecido com o Eno, que a gente tem no Brasil. E aí, pra sua avó, for your grandmother, e ela falou, got it. É tipo, peguei, got it. Got it também pode ser, tipo, saquei, entendi o que você falou, got it. Ou pode ser também, deixa comigo, né? Deixa que eu faço, got it. Dá pra interpretar de formas diferentes, got it. Sempre vai depender do contexto. Vamos lá pra próxima cena. I wasn't proud of it, but I prayed something bad would happen to him. Robert, how will I ever get over this? Oh, I'll help you. Yeah, I'll help you. I never got that meteor, but something almost as good happened. Essa cena é bem engraçada, né? E tem bastante auxílio visual também. Se tivesse em chinês, teria entender o que tá acontecendo. Vamos acompanhar agora com o texto. I wasn't proud of it, but I prayed something bad would happen to him. Robert, how will I ever get over this? Oh, I'll help you. Yeah, I'll help you. I never got that meteor, but something almost as good happened. Ok, então o Chris fala, I wasn't proud of it. Eu não tava orgulhoso disso. Né? Quando alguém fala que está proud, I am proud, eu estou orgulhoso. Ele falou, não, eu não tava orgulhoso disso. I wasn't proud of it. Mas eu queria que, eu desejava muito. Ou uma tradução literal. Eu orava que. Muitas vezes se fala assim em inglês. Em português também faz sentido falar assim, só que uma linguagem um pouco mais formal, né? Você fala assim, ó, eu oro para que isso aconteça. Não que você faz uma oração necessariamente, mas que você realmente deseja que aquilo aconteça. Então ele falou, eu queria que algo ruim acontecesse. Would happen to him. Nota depois na pronúncia, como ele fala to him, ficou to him. Letra H sumiu, né? E aí, depois que cai o meteoro lá, ela fala, né? Oh my God. Lembrando que a gente já falou isso em uma outra aula, mas muita gente considera ofensiva, tá? Essa expressão aqui como o uso do nome de Deus em vão. Então, por isso que muita gente fala oh my gosh ou oh my goodness, pra evitar dizer oh my God. Ela falou, Robert, how will I ever get over this? E aí, já emendando, né? Get over this. Ela pergunta, como que eu vou, né? How will I... Nota como que emenda will com I, né? Will I? How will I ever get over this? Como que eu vou get over? Get over que é tipo sobrepujar um desafio, você vai get over alguma coisa. Ou superar, é um outro jeito de falar, né? Como que eu vou superar isso? É how will I ever get over this? Ever só pra dar uma ênfasezinha maior. Não faria falta se não tivesse aqui. Então ela diz como que eu vou algum dia. Isso que o ever faz, né? Tipo, dar uma ênfase. Como que eu vou algum dia? Como que eu vou, de alguma maneira, só enfatizando, superar isso. Aí o Chris abraça ela e fala, oh, I'll help you. Eu vou te ajudar, né? Eu vou te ajudar. E o narrador fala, I never got. Eu nunca obtive, né? Nunca consegui aquele meteor. Mas algo, but something. Aquele mesmo something que a gente viu lá em cima, né? Something. Tem gente que fala something, tem gente que fala something. Mesma coisa. Mas algo quase, almost. O mesmo almost que ela falou lá no caixa, né? Que ela tava quase terminando a lista, né? Falou que algo quase... tão bom aconteceu, tipo, tão bom quanto o meteoro caindo sobre ele. Vamos ver o que foi tão bom de acontecer quanto caiu o meteoro no cara. Vamos lá. Why would you say that? That's not what I said. I heard what you said. Why do you have to be so stupid? You're stupid. No, you're stupid. I hate you. It's quit. I hate you. I love this. Engraçado ele falando I love this no final, né? Tipo, eu amo isso. Eles falaram hate e ele falou I love. Vamos lá acompanhar com o texto agora. Why would you say that? That's not what I said. I heard what you said. Why do you have to be so stupid? You're stupid. No, you're stupid. I hate you. It's quit. I hate you. I love this. Why would you say that? Por que você diria isso? Ela fala It's not what I said. Não é o que eu disse. Aí ele fala I heard what you said. Eu ouvi o que você disse. É bom ver frases assim, né? Repetindo coisas parecidas. Você vai vendo as aplicações das mesmas palavras, né? Então não é o que eu disse. It's not what I said. Eu ouvi o que você disse. I heard what you said. E aí ele fala, why do you have to be so stupid? E lembrando que stupid não é literalmente estúpido ou estúpida, tá? É um insulto em inglês, mas é pra falar que a pessoa é burra ou ingênua. Por que você tem que ser tão ingênua? Why do you have to be so stupid? Aí ela fala, you're stupid. Você é ingênuo. Você é burro. Aí ela fala, no, you're stupid. A criança faz muito isso, né? Uma insulta a outra, ah, você é chato. Não, você é chato. Joga de volta, né? No, you're stupid. Ela fala, I hate you and quit. Eu te odeio e tô fora. Você já deve ter visto algum menu, alguma coisa com quit, né? Em jogos e tudo mais. Se usa também no trabalho, né? Se você quiser falar que uma pessoa pediu demissão, fala que a pessoa quit. É um jeito mais prático de falar isso, sem ser muito formal. Aí ela responde, né? I hate you. Né? Tipo, eu te odeio. Hate com you ficou hate you. Ficou um tch no finalzinho, né? Hate you. E o Chris falou, I love this. É tipo, eu amo isso. Tá acontecendo. Vamos lá pra próxima cena. You okay? It's nothing. Just forget it. When I think of you.
Time to bust a move, dumb MC. Vamos fazer um teste agora? Vamos ver se você lembra quando você assistiu dublado. Isso aqui tem uma gíria aí que muita gente não vai conhecer. Mas eu quero que você escreva aqui nos comentários. Volta um pouquinho se precisar. E tenta adivinhar pelo tom de voz e pela situação, o que acabou de acontecer. E escreve aqui o que você acha que ele falou. Não importa o seu nível de inglês. Eu vou dar play agora. Aí a gente vai pro texto agora. Vamos traduzir. E vamos ver o quão parecido é o que você achava que ele tá falando com o que ele falou de verdade. Vamos lá. You okay? It's nothing. Just forget it. Time to bust a move, dumb MC. Então ele pergunta, you okay? É o mesmo que are you okay? O mesmo esquema que eu falei lá do crédito, do débito, né? Do pagamento. É uma frase que seria óbvia naquela situação. As pessoas falam isso, né? Tipo, se machucou ou discutiu com alguém. A pessoa pergunta, né? Tipo, você tá bem? Então, por ser uma frase óbvia, não precisa ser tão bem falada, né? You okay? É o mesmo que are you okay? Você tá bem? Aí ela falou, it's nothing. Não é nada. Só, né? Just. Aí deu uma pausa, né? Just forget it. Tipo, deixa pra lá. Esquece. Larga a mão. Várias formas de traduzir isso, né? Tem gente que se apega, né, à tradução. Teve alguém que escreveu nos comentários, né? No vídeo lá do Will. Escreveram assim, nossa, mas você falou que angry significa nervoso. Nervoso em inglês não é nervous. Mas também, ué. Não é parecido um com o outro? Né? Eu acho que o Uncle Phil falou, né? Você não precisa ficar angry. Aí eu traduzi. Você não precisa ficar nervoso, né? Mesma coisa que você não precisa ficar bravo. É a mesma coisa, são sinônimos. Mas que em inglês é nervous, tá? Mas, inclusive, nervous em inglês é só nervoso no sentido de inseguro. Não é nervoso no sentido de brava, tá? Então, fica tranquilo, sabe? Tem muito sinônimo. Quando a gente tira essa pressão que só tem um jeito certo de falar as coisas, você vai ver quanto que fica mais fácil falar inglês. E quando você acha que só tem um jeito certo, você vai se pressionar a lembrar aquele único jeito certo. Quando você tira essa pressão, você vai ver que, eu esqueci de um jeito de falar, eu falo de outro, né? É assim que funciona em português? Então, por exemplo, forget it. Se eu quiser falar, esquece. Larga a mão. Deixa pra lá. É igual em inglês, ó. Forget it. Never mind. Never mind também é deixa pra lá. Aí o Chris fala, narrando, né? Ele fala, time to bust a move. Dumb MC. Então ele falou, hora de, né? Time to, hora de fazer alguma coisa. Bust a move. Make a move. Então a mesma coisa, que é no sentido de fazer alguma coisa. Se movimentar. É hora de agir. É hora de make a move. Ou bust a move. E aí ele se insulta, né? Dumb MC. Né? Seu MC burro. E aí, foi muito diferente do que você achou que ele falava? Agora, se você pega essa mesma cena, só que dublada, você vai ver que estão sendo usadas expressões bem diferentes, né? Tô falando de outra coisa, basicamente. Só que é necessário. Você percebe que tem muita coisa que a gente traduz e parece que seria menos engraçado por causa do contexto cultural. Vamos lá então pra próxima cena. Are you going to the Easter pageant with anybody? Yeah, Lisa Bonet. No, why? Would you escort me? Yeah. Great. It's a date. Tasha was on the rebound, so I made like the Kimbe Matumbo. Você viu a linguagem labial dele, né? Thank you. Então vamos lá, não vamos enrolar muito não. Vamos acompanhar o contexto. Are you going to the Easter pageant with anybody? Yeah, Lisa Bonet. No, why? Would you escort me? Yeah. Great. It's a date. Tasha was on the rebound, so I made like the Kimbe Matumbo. Ok. Então, a Tasha pergunta, né? Are you going to the Easter pageant with anybody? Are you going to? Você vai? É o Easter pageant, a gente falou agora há pouco. Ela falou, você vai com alguém? With anybody? E aí o narrador, zoando, né? Fala, yeah, Lisa Bonet. Interessante que todas as referências de pessoas famosas que eles usam também nessa série são dos anos 80. São pessoas que eram famosas nessa época. Então, se a gente não conhece essas pessoas, também fica mais difícil entender as referências, né? As piadas, né? Às vezes a pessoa é brasileira e faz uma piada, você não entende porque é uma coisa muito antiga, né? Sei lá, vamos pegar exemplo de televisão, por exemplo. Hoje, faz muito tempo que eu não vejo televisão, mas se alguém faz uma piada sobre o Faustão, acho que todo mundo ainda sabe quem que ele é. Agora, se, sei lá, fazer uma piada sobre o Chacrinha, sei lá, pô, só os nossos avós e tios, sei lá, que conhecem. Aí ele falou, no, why? Por quê? Não, por quê? Ele já meio que sabe, né? Por quê? Aí ela pergunta, would you escort me? Você iria comigo? E a gente não falou, né, de escort ali atrás. O sentido pode ser diferente caso se encontre em outro cenário, né, em outro contexto. Então aqui é no sentido de acompanhar, né? Se você me acompanharia? Would you escort me? E ele fala, yeah. E ela responde, great, it's a date. Perceba que a letra T, se você ouvir de novo, você vai perceber que a letra T
é muda de verdade. Letra muda em inglês é muda de verdade. Né? Tipo, não é date, é date. É um encontro. It's a date. E aí o narrador fala, né? O Chris mesmo falando, Tasha was on the rebound. Ela tava no rebote, rebound. Se usa isso em esporte principalmente, né? A bola volta, a pessoa pega a bola que tá pertinho do gol ou pertinho da cesta e já joga de volta. Então ele falou, então eu fiz igual o... E falou o nome de uma pessoa famosa aqui também. Dikembe Mutombo. Não tiver enganado na pronúncia do nome. Eu tive que pesquisar também quem é esse cara. Esse cara é um jogador de basquete famoso dos anos 80. Tu tá vendo? Quem nunca ouviu falar desse cara não vai achar piada engraçada. Pra dublar isso aqui, tem que falar do Falcão, tem que falar de um jogador que é popular pra gente. Tem que adaptar. Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se você assistiu até aqui, eu sei que não é todo mundo, deixa nos comentários. Fala, ó, cheguei até o fim, tô presente na aula. E se você gostou da aula, considere deixar um like e também apoiar o canal. Se tiver liberado pra você aí, o clube de membros, você vai ser muito bem-vindo. Ainda vai ter algumas vantagens. Vai ter um agrado a mais aqui no canal, caso você se torne membro. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.